Fala, galera! Bom dia! Hoje vamos conhecer a maior cidade do mundo, Itu. E hoje é aniversário do Renan! Ele não queria contar, mas eu contei, porque ele tem vergonha. E eu tô querendo comemorar com alguma coisa e ele tá resistindo de novo, igual ano passado. Mas não precisa. A gente pode sair pra jantar. Ele é muito resistente. Ele vai comemorar todos os dias. Mas hoje é especial. E vamos nesse ônibus. E chegamos. Tá com sono? Demorou muito pra chegar? Demorou, né? Porque eu dormi um montão. Demorou. Aqui, ó, é 1h18 agora, a gente sai de lá às 11, deu um rolê então. É. Aqui fica uns 100 km de São Paulo, mais ou menos. Mas o ônibus fez uma volta maior para parar numa cidade no caminho. Mas enfim, vamos conhecer Itu. Oficialmente, Itu tem pouco menos de 200 mil habitantes. Mas, segundo o ilustre comediante Simplício, essa cidade aqui dá pelo menos 10 Nova York. Põe 10 Nova York. Põe 10 Nova York. Vai chegar a cidade de Itu. Vai chegar no subúrbio de Itu. Não, velho. Eu não sei se a galera mais nova conhece essa fama de Itu, de que aqui tudo é grande. Mas isso surgiu por conta de um comediante, desse comediante Simplício, que ele era de Itu e ele participava da Praça da Alegria, depois da Praça Nossa. E ele falava que aqui tudo era grande, que a pitanga era do tamanho de uma abóbora e coisa assim. E aí acabou pegando. A galera, todo mundo falava, ah, se o negócio é grande, falava, ah, é lá de Itu. Quando o Renan falou da gente vir pra Itu, né, que ele deu ideia. Pensei, por que o Renan quer pra Itu? Aí a gente conversando, ele falou que sabia da história de que aqui tudo era grande. E eu achava que só a gente em São Paulo sabia dessa fama de Itu. Pra mim era uma coisa bem local. Eu me surpreendi, né? Porque ele foi criado a vida toda no Paraná, sabia disso. É, lá a gente falava, em Curitiba, em Paranaguá, que de uma lápis grande, fala, de Itu. É. Normal essa expressão por lá. E uma curiosidade é que esse comediante, ele era daqui de Itu mesmo. Diz que ele era pobre quando era menino, trabalhou de engraxate, trabalhou vendendo coisa na rua. E uma vez veio um circo pra cá. E aí ele se encantou com o circo e acabou indo junto. Virou parte do elenco do circo. Viajou nesse circo pelo interior de São Paulo. E nisso conheceu o Manoel da Nóbrega. E aí o Manoel da Nóbrega levou ele pra televisão. E é interessante que ele é bem respeitado aqui na cidade. Inclusive, diz que quando ele faleceu, decretaram 3 dias de luto em Itu. E Itu é uma estância turística de São Paulo. Acho que, se não me engano, tem só 32 municípios que recebem esse título aqui no estado de São Paulo, que são municípios que cumprem certos requisitos aí para chamar a atenção de turista, tanto pela quantidade de coisa para ver, quanto pela infraestrutura de hotéis e tal. E aqui leva o título tanto por essa fama de ser grande, quanto pela história da cidade. É uma cidade antiga, bem bacaninha, tem uma história legal. A gente tá tentando agora mostrar pra vocês, ó, o tamanho do orelhão daqui da praça. Só que como a gente não consegue ver o visor da GoPro, a gente não sabe se tá mostrando bem ou se tá mostrando mal. Mas dá pra ver pelo tamanho do Renan. Esperamos que vocês estejam vendo, que esse é o maior orelhão do Brasil, provavelmente. Mas antes de mostrar mais, vamos comer, que a gente tá com fome. Será que o almoço aqui é servido também? É, o almoço de Itu. Vamos nesse aí, ó, R$19,90, self-service. O Renan quis entrar nesse aqui só porque é um casarão. Estamos bem na pracinha. E aí está, então à vontade, a cerveja custou 7. Que cerveja é? Cristal. Dizem que a Cristal do interior é boa. É, porque eu fiquei um mês sem tomar cerveja. Eu vou tomar cerveja hoje, porque finalmente é aniversário do Renan. E aí a gente vai tomar uma Cristal, tem que ser boa. Então veja se valeu a pena comemorar o fim da promessa com uma Cristal. É boa. Comemore seu aniversário com uma Cristal. É boa, tem que tomar Cristal em São Paulo pra ver se é igual ou se não é. Pronto, agora sim, vamos explorar Itu.
que mais que tem de grande? Tem o sinal lá na frente. Ó, o sinaleiro é gigante e ele funciona, ó. Isso aí não dá nem pra dar desculpa que não viu. Vai lá embaixo pra mostrar o tamanho. Mas se eu for dar ruim, porque vai parecer que ele é pequeno. Nossa, nem parece que ele é grande com você ali. Foi o que eu falei. As placas aqui, ó, tem coisa escrita em inglês pra ajudar os turistas estrangeiros. Muito bonito, está de parabéns. E aí, como tá mais um dia de calor super quente, o Renan está na sombrinha aqui. Vamos entrar nessa igreja. Bonita a igreja. Na entrada da igreja tem uma informação muito importante. Quem usa chinelo não é digno da missa. Coitado de Jesus, não ia poder participar. Uma vez eu entrei de shorts em uma igreja e tinha umas senhorinhas lá que acharam ruim e pediram pra eu sair. E eu saí, tudo bem, eu tava de shorts. Agora se eu entrasse de chinelo e pedissem pra eu sair da missa, eu acho que eu ia ficar bastante nervosa. E aqui na pracinha tem algumas lojas de lembrancinha bacana. Aí ela tá precisando de um lápis. Precisar a gente precisa, mas não cabe nem na nossa mochila. Que é nota de R$200. Finalmente a gente vai conseguir ter uma. É. Nossa, olha o tamanho do pentão. Esse eu consigo pentear o meu cabelo. Esse consegue. Olha que legal os negocinhos. Tem lixa de unha, tem o pente, tem o outro pente, tem um ioiô gigante. Nossa, amor, tem um pega-varetas gigante, olha. Nossa, a vareta serve de espada. É. E eu não achei caro, porque cada uma dessas coisas que a gente mostrou tá R$15. Eu achei um preço bem ok. É, tem os negocinhos de 4. Olha o alfinete de tu, R$8. Olha a caixa de fósforo, que legal. Olha quem vai usar esse. Nossa, esse aqui acho que ia ser o sonho da minha mãe. Mas não pode, não fume, fumar não faz bem. Cotonete. Vamos levar essa pra gente? Nossa, escova. Ó, a gente pode levar um desse pra viagem. Você aguenta um ano. Nossa, finalmente uma camisinha que serve em mim. Vou levar. Pronto, agora se faltar anticoncepcional não tem mais problema. Depois do taradão, o Renan nunca mais foi o mesmo. Aqui tem mais uma loja de lembrancinhas. Aí tem um orelhão que dá pra alcançar. E encontramos aqui um senhor que diz que é seguidor do canal e diz que serviu de modelo pra camisinha. Camisinha e toda coisa grande. Eu agradeço que eu tava precisando de uma daquele tamanho também, não achava em lugar nenhum. Isso, é só vir aqui que seus problemas com certeza serão resolvidos. Manda um salve pra sua esposa, foi ela que foi a projetista dos... Sim, um beijo pra minha esposa Maria Luísa, que é a mulher da coisa grande aqui de Itu, na criação. Agora vamos... Eita, pegar uma mucovinha no banheiro. Cuidado pra não cair aí dentro, hein? O senhor Wilson contou que uma das criações da esposa dele foi o curativo, ó. É bem legal. Seu Wilson, eu tô aqui em Itu já, o senhor tá por aqui? Sim, estamos aqui, querida, recebendo. Agora uma cadeira que serve o mucovinha. Finalmente o mucovinha tá encontrando coisas pro tamanho dele aqui. Porque o mucovinha é muito grande. Meu Deus, que macaquinho grande. Além dessa brincadeira, né, de ser a cidade dos exageros, Itu também tem uma história muito interessante. Mesmo que não tivesse a fama, valeria a pena vir aqui. Se a gente estivesse andando por aqui em 1850, nós estaríamos andando na cidade mais rica de São Paulo. Sério mesmo, sem exagero. Porque aqui tinha muito galera que tinha dinheiro com açúcar no começo, os barões do açúcar. Depois o açúcar entrou em declínio, aí vieram os barões do café. Então, aquelas cenas que às vezes a gente vê em novela, né, dos caras ricos de antigamente, que tinha um monte de escravo. Itu era uma dessas cidades, tinha muita gente com grana, muita latifundiária aqui. E a cidade de Itu também é considerada o berço da República, porque foi aqui em 1873 que a galerinha já estava começando a ficar de saco cheio com o Império, rolou uma convenção. Foi nessa convenção que foi plantada a semente aí, que viria depois evoluir para a Proclamação da República,
1900, 1889. O local onde aconteceu a convenção é nesse prédio aqui. É um museu, dá pra visitar, só que tá fechado por causa da pandemia. Mas dizem que aí dentro tem a mesa onde a galerinha se reuniu, tudo. Inclusive nessa reunião participou aí o Prudente de Moraes, futuramente presidente Prudente, que foi o terceiro presidente do Brasil, o primeiro presidente civil. Os dois primeiros foram o Marechal Deodoro e o Marechal Floriano, né? Dois militares. Vou ter que dar uma acelerada agora, porque já são 3h30. O último ônibus de volta é às 5 e a gente ainda não viu quase nada. Mas essa é a cara de Itu. E pelo que a gente leu, a cidade de Itu nasceu aqui, nessa região aqui. Essas aí são as casas mais antigas. Essa é a Igreja Bom Jesus. Ela é mais nova, mas no comecinho tinha uma capelinha aí no lugar dela. E foi aqui que a cidade foi nascendo. A galerinha foi construindo ao redor da capela e aí foi crescendo. Olha, uma antiga fábrica. Aqui tem mais uma pracinha, ó, que bonito também. Aqui é a fábrica que a gente acabou de passar, a Renan mostrou. Tá bem bonitinha também essa praça. Eu gostei de Itu. E ali é a casa do imperador. O nome dessa praça é até Praça Dom Pedro. Diz que aqui é o Largo São Francisco, que existia igrejas e conventos, só que pegaram fogo. Só a cruz se salvou. Aí, ó, a casa imperial. Diz que nessa casa o Dom Pedro II e a família real, né, se hospedaram. Não dá pra visitar porque pelo que ali virou uma residência particular. Ó, não sei se vai dar pra ver, mas o cano tem tipo uma boca assim, ó, parece uma cabeça de cobra. Aí o homem, Simplício. Tem uma escultura dele. Vamos indo pra lá agora. E chegamos na Praça dos Exageros. Aqui fica um pouco afastado do centro, a gente acabou pegando um Uber pra não atrasar. Deu baratinho, deu menos de R$6. Dá pra vir a pé, são 2 km. Mas a gente preferiu ver de Uber pra não atrasar. Ah, fecha às 5, ó. Fecha às 5, a gente viu na internet, fechava às 4. Aí, ó, o lendário Simplício no banquinho da praça, com a camisa do Ituano. Ó, Osório, que era o personagem dele, pergunta: Ofélia, diga pra ele o tamanho da abóbora de Itu. Ela responde abrindo os braços: é desse tamanho. E Osório retruca: deixa de ser mentirosa, esse é o tamanho da pitanga de Itu. Aí, então esse aí é o tamanho da pitanga de Itu. Entrar na pitanga. Ah lá, ah lá, ó. Ah lá, ó, quem fez aquilo? Ah, mas duas pequenininho pode. Ah lá, ó, não subir no banco. E a Michelle deixou o Mucuvinha subir. Pronto, o Brasil inteiro viu quem é que mima o Mucuvinha. Ó, jogo de xadrez. Apesar que não é o maior do mundo, a gente viu o maior no Azerbaijão. É mesmo? Lembra aquele? Escorregador é uma trena. Verdade é que é uma cidade bem legalzinha. Eu acho que muita gente sim, acho que nem pensa em vir pra Itu e é bem legal, vale a pena vir um fim de semana pra cá. Parece ser uma cidade boa até pra morar. É bem agradável. E ali que bastante gente vem se aposentar aqui em Itu pra buscar um lugar mais sossegado. Ó, sorvete. Os banquinhos são todos de chocolate. Eu queria contar que eu tô com a sede de Itu. Só comprar água. É, mas é que eu não vi vendendo aqui. Olha, aqui tem uns biquinhos, deve sair água, deve ser tipo um chafariz. E esse, imagino que possa se molhar aqui. Podiam ligar agora. Vai lá se balançar no relógio. É pro lado, porque é um relógio, ó.
legal, né? Esse é bom. A água do filtro é bem geladinha aqui. Matou nossa sede e a gente vai pegar mais um pouquinho de água pra levar na nossa garrafa. Aqui um outro lado da pracinha tem a chave. Ali deve ser um labirinto, né, amor? Um bule e as xícaras que giram, ó. A gente viu umas criancinhas girando ali. Xicrinha só pra criança. Só uma curvinha pode. Gira, nossa criança, gira. Quer ir no labirinto? Nossa! Acho que pra quem é baixinho é mais legal. Pra quem é criancinha, ó, vai vendo assim. Saíram! Êêê! Foi fácil? Ó, o Renan tá vendo que a idade tá chegando e resolveu se exercitar no parquinho. Olha lá o tamanho da bota de tu. Nossa Deus, cabe os 2 pés. Bom, então é isso, galera. Agora esperar nosso ônibus de volta. Tem mais coisa pra ver aqui, pena que não deu tempo. Mas é série legal mesmo, a gente gostou. Quem tiver de bobeira aí em São Paulo, quiser um lugar pra conhecer, venham que vale a pena. E até a próxima. Agora eu vou tentar convencer o Renan a comemorar o aniversário dele. Acho que vai ficar apertada.